Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma pergunta bastante importante. Você está no centro do seu propósito? Sim, porque você veio ao mundo com um propósito e talvez você não saiba qual é. Vou repetir a pergunta. Você está no centro do seu propósito? Ouça essa história. Uma mamãe camelo estava com seu filhotinho camelo numa manhã tomando sol, estavam ambos deitados e aí o filhotinho disse assim para ela: mamãe, por que nós temos essas duas corcovas nas nossas costas? Ela disse: ah, meu filho, porque nós somos animais do deserto e essas duas corcovas são reservas de gordura que nós temos, porque nós andamos quilômetros pelo deserto e aí mesmo que a gente não coma alguma coisa, o nosso corpo vai retirando gordura e nos dá energia para prosseguirmos. Ah, que interessante, mamãe. Mamãe, por que nós temos essas patas tão largas assim em comparação com a grossura das nossas pernas? Ela disse: ah, meu filho, porque nós somos animais do deserto e essas patas é para que a gente ande na areia e a gente não afunde, porque nós carregamos cargas e pessoas. Ah, que legal, mamãe. Mamãe, por que nós temos esses cílios tão longos assim que eles chegam a se embaraçar, os de cima com os de baixo? Ah, meu filho, porque nós somos animais do deserto e assim nós podemos andar nas tempestades de areia e a areia não entra nos nossos olhos. Ele disse: ah, que interessante, mamãe. Então as corcovas é porque nós somos do deserto, as patas é porque nós somos do deserto e os cílios também. Ela disse isso, meu filho. Ele falou: mamãe, e o que nós estamos fazendo então dentro de uma jaula do jardim zoológico? A moral dessa história, meu amigo, minha amiga que me assiste, é bastante simples. Não adianta você ter habilidade, conhecimento, atitude, se você estiver fora do seu propósito. Muita gente me pergunta: Ivan, como é que eu posso achar o meu propósito na vida? Olha, tem várias dicas que eu posso lhe dar. Eu vou lhe dar 2 ou 3 dicas que vêm dos ensinos do Dr. Murdock, que eu estudei há alguns anos. O Dr. Michael Murdock diz o seguinte: como é que você reconhece o seu propósito na vida? Então ele diz, a primeira dica: aquilo que você mais odeia, presta atenção, não é aqueles, hein? Aquilo que você mais odeia revela aquilo que você foi criado para mudar. Então, o que você mais odeia no mundo? O que você acha que você fica inconformado? Isso dá uma pista do que você foi criado para corrigir. Segunda dica: aqueles que mais despertam a sua compaixão dão uma dica, revelam aqueles para quem você foi designado. E a terceira dica é muito importante: aquilo que você faria 24 horas por dia, sem dormir e sem receber dinheiro nenhum, te dá uma boa dica de qual é o seu propósito na vida. Agora eu vou lhe dar uma dica bastante simples. Eu acho bem mais simples assim, é o que eu uso e ensino para meus alunos nas empresas e também as pessoas que eu mentorei. Quais são os talentos naturais que Deus lhe deu? Existem talentos que eles são naturais. Então, em que você é bom ou boa? Tem pessoas que são ótimas para alegrar o ambiente. Elas são espirituosas, elas são felizes, alegres naturalmente. Tem pessoas que elas são muito boas em ouvir as outras pessoas. Enquanto elas ouvem, as outras pessoas se sentem bem na presença delas. Tem pessoas que são boas em arrumar soluções para as coisas. Qualquer problema que venha, elas têm soluções para aquilo. Tem pessoas que são boas assim com desenhos. Por exemplo, você deve saber que tem pessoas que o cérebro delas, o talento natural delas é o seguinte: você olha para um terreno vazio e você vê um terreno vazio. Ela olha para o terreno vazio e já imagina uma casa construída, um jardim, ela já imagina a cor da casa, a divisão da casa. O cérebro dela é bom para isso. Tem pessoas que são boas com organização. Tem pessoas que são boas com ideias, com criatividade. Elas veem o comum de forma incomum. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou dizendo. Tem pessoas que são boas, elas são amorosas. Então a presença delas alivia o fardo das demais pessoas. Tem pessoas que são boas, elas são boas na gentileza. A presença delas, a gentileza dela faz com que as outras pessoas se sintam bem. Tem gente que é boa em negociação. Tem gente que é boa em fazer as outras pessoas se sentirem bem. Tem gente que é boa com palavras. Tem pessoas que são boas com palavras. Tem pessoas que são boas para ensinar. Entende o que eu quero dizer? Você tem que descobrir quais são os seus talentos naturais. Sabia que você tem 2 talentos que não foram dados para mais ninguém do jeito que foram dados para você? Se você descobrir esses 2 talentos, esses 2 pontos fortes seus, e você juntá-los e trabalhar em cima deles, você se torna imbatível
naquilo que você faz. E o que é mais importante, quando você se torna imbatível, eu não estou querendo dizer que você está se comparando com outras pessoas. Eu sempre digo assim, quando eu vou fazer uma palestra em algum lugar pela primeira vez, eu sempre me apresento e digo: olá, eu sou Ivan Maia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Ponto. Aí eu digo: olha, eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu jeito de trabalhar, que é um pouco diferente, e eu quero que vocês saibam o seguinte: eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu não estou preocupado se o meu jeito de trabalhar é melhor ou pior do que o de alguém, porque eu não estou competindo com ninguém. Então, esse que é o bom de você descobrir o centro do seu propósito na vida. Sabe por quê? Porque você para de competir com os outros. Sabe o que é a verdadeira competitividade? A verdadeira competitividade é você competir consigo mesmo todos os dias. E é isso que eu faço há anos. Eu procuro ser um esposo melhor todos os dias, um pai melhor todos os dias, um profissional melhor todos os dias, um mentor emocional, um filho de Deus melhor a cada dia. Entende? Se eu estiver melhor a cada dia, eu estou sempre vencendo. Agora, se eu vou competir com os outros, se você competir com os outros, você pode empatar ou perder ou ganhar. Se você competir com você mesmo, você ganha todos os dias. Por quê? Porque é muito mais fácil ser melhor a cada dia. Entende o que eu quero dizer? Qual é o seu propósito de vida? Para que você veio ao mundo? Você sabia que cada dia que você vive no mundo e você não agrega nada, você está retirando? E se você retira do mundo, o mundo vai retirar de você. Porque cada ato seu, cada pensamento seu, cada gesto seu é uma semente. Você planta isso e o universo vai trazer a colheita de acordo com a semente que você plantou. Primeiro você escolhe e depois você colhe. A vida que você tem hoje, que eu não sei qual é, ela é em grande parte fruto das escolhas que você fez. É claro que tem 10% da sua vida e da minha vida que não fomos nós que escolhemos. 10%, presta atenção. Mas os outros 90% você tem pleno controle. Você não tem controle, por exemplo, sobre o lugar onde você nasceu. Você não tem controle, por exemplo, sobre a sua etnia. A sua etnia, ela é fruto da mistura das suas gerações anteriores, dos seus antecedentes, dos seus antepassados. Porém, você tem pleno controle sobre o fato de como você vai viver a sua vida. Como é que você vai usar a sua etnia? Por exemplo, nós vivemos numa época onde muitas pessoas elas têm complexo, preconceito consigo mesmas por causa da cor da pele delas. Então veja bem, se você for, por exemplo, se você tiver a pele preta e você não gostar da sua cor, você é o maior preconceituoso que existe. Não importa se você é preto, branco, amarelo, roxo, verde, gordo, magro. A primeira coisa que você tem que fazer, que você deve fazer, é aceitar-se como você é e ter orgulho de quem você é. Ter orgulho da sua cor, ter orgulho do seu cabelo. Eu não estou falando prepotência, hein? Eu estou falando orgulho no sentido de alegria. Gostar de quem você é, gostar do seu nariz, gostar da sua boca, gostar do seu cabelo, da sua pele, da sua estatura. Você não é fruto do acaso. O primeiro passo para descobrir o seu propósito é você aceitar-se como é. Ah, Ivan, mas eu não gosto do meu nariz, eu vou fazer uma plástica para mudar meu nariz. Ótimo, o nariz é seu, faça quantas plásticas você quiser. Agora, aceite-se primeiro do jeito que você é. Na minha família, por exemplo, quase todos os homens têm essas entradas, quase todos os homens são calvos. E aí, eu sou feliz do jeito que eu sou, eu gosto de quem eu sou. O que não me impede de perder um pouco de peso, ganhar um pouco de peso, praticar atividades físicas, melhorar a minha voz, entende o que eu quero dizer? Mas primeiro se aceite. Qual é o seu propósito de vida? Você já descobriu o seu propósito de vida? O dia que você encontrar o seu propósito de vida e se dedicar a ele com todo o seu coração, é o dia que vai mudar a sua vida para sempre. Infelizmente, a grande boiada humana, os tolos desse mundo, uma verdadeira multidão, uma manada, eles não se preocupam com isso. Eles não têm propósito na vida. Sabe como é que é a vida da grande boiada humana? Eu vou te explicar. Acorda, reclama, come, pega o cérebro, vai para a empresa. Entra na empresa, marca o cartão e pendura o cérebro. Ou se ele vai para a empresa dele, é a mesma coisa. Não marca o cartão, ele é dono da empresa, mas ele pendura o cérebro na entrada. À noite, ele vai para casa e pega o cérebro, marca o cartão. Quando ele chega em casa, ele liga a TV e desliga o cérebro. Isso aí é a grande boiada humana. Fazem sempre as mesmas coisas, vivem enchendo a mente de lixo e querem que a vida seja diferente. Plantam espinhos e esperam colher morangos, como se isso fosse possível. Agora, eu condeno a grande boiada? Não, não condeno. Cada um é livre para fazer o que quiser. A grande boiada primeiro escolhe e depois colhe. Agora, não adianta você reclamar da sua colheita, porque quem plantou foi você mesmo. Pode até ser que você não se lembre que plantou, mas você plantou. Quando a colheita vem, não adianta reclamar dela. Você quer mudar a sua colheita? Mude as suas escolhas. Descubra o seu propósito de vida. Com essas dicas que eu lhe dei, é impossível que fique muita dúvida, mas se ficar,
que você faz? Não adianta pôr dúvida aqui nos comentários, porque eu e minha equipe às vezes não conseguimos responder todos os comentários. Tem mais de 1000 vídeos no canal, as pessoas comentam o tempo inteiro, tem mais de 1.200.000 pessoas que assistem aos vídeos. Como é que eu vou conseguir responder todo mundo? Você tem dúvidas? Escreva para thais@ivanmaia.com.br, Thais com This, escreva thais@ivanmaia.com.br e mande sua dúvida. Aí fica mais fácil de eu e ela respondermos também. Ela encaminha para mim e eu posso responder para você, ok? Como eu lhe disse, eu espero ter ajudado com esse vídeo. A minha única intenção é essa, despertar você para essa questão tão importante, né? Há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like para mim, põe aqui nos comentários o que você achou. Lembre, dúvidas no e-mail, mas os comentários, coloque aqui, você já encontrou seu propósito de vida? Qual é? Como é que você encontrou? Você não encontrou ainda? Gostou das dicas que eu te dei? Já pensou em alguma coisa assim? O que é que você achou? Bota nos comentários, vou ficar muito feliz de ler. E compartilhe os vídeos também, assim você ajuda o canal a chegar muito mais longe. Eu desejo a você longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.